Boa noite a todos. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. A igreja que está aqui no templo, são pouquíssimos irmãos por conta de toda uma ordenança proveniente do cenário atual que estamos vivendo, mas também a igreja do Senhor espalhada em todo o nosso Vale do Juruá, no nosso estado do Acre, no Brasil e no mundo, já que as redes sociais é um meio de amplo alcance. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite. Os cânticos, os louvores que já foram entoados, já não nos deixam dúvida nenhuma. Não há nada maior, não há nada melhor que o nosso Deus. E é sobre isso que Deus, Ele tem falado aos nossos corações nesses dias tão difíceis, onde um cenário se agiganta, onde uma pandemia já é tida como enorme e que começa a tomar conta de países, ultrapassando mais de 150 países, ultrapassando os lugares mais longínquos e mais distantes de forma avassaladora, de forma assustadora, onde os índices de mortes de pessoas infectadas também são absurdos, são gigantes. Mas eu quero dizer a você que está aqui nessa noite, que nós viemos aqui trazer uma palavra de esperança em meio a esse cenário difícil, quando um gigante se levanta. Eu vim aqui nessa noite para dizer que agindo Deus, quem impedirá? Que Deus, Ele é maior e que não há Deus tão grande como o nosso Deus. Que não há nada que possa contra o nosso Deus. E que agindo Ele, todos os outros desígnios e propósitos, eles são findados, são frustrados e são barrados, porque Ele detém todo o poder. Por isso, nessa noite, a mensagem que o Senhor me entregou, que falou tremendamente comigo quando eu estava estudando, e eu creio que Ele quer falar com você que está me ouvindo, com você que está em casa, significa, é um título que diz, nas mãos do soberano Deus. É o melhor lugar para estar. É o melhor lugar para estar, sempre foi. Mas em dias como esse, onde as pessoas estão procurando um significado, uma estrutura, uma segurança, nós viemos aqui reafirmar essa mensagem do Espírito Santo para a sua vida. Entregue a sua vida nas mãos do soberano Deus. Nesse momento, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 8. Nós vamos ler dos versículos 21 ao 23. Esdras, capítulo 8, apenas 3 versículos, 21, 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Feche os seus olhos. Aí onde você está, fale com o Senhor nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, a Tua palavra nos mostra, Senhor, que assim como o empregado, Senhor, tem os olhos fitos na mão do seu patrão, esperando que é dele que vem o salário e o sustento para a sua família todo final de mês. Nós que somos servos do Senhor, pelo contrário, temos os nossos olhos fitos nas mãos do Senhor. Porque sabemos, ó Pai, que é da Tua poderosa mão que provém o nosso sustento. É da Tua poderosa mão que provém o nosso livramento. É da Tua poderosa mão que provém, ó Deus, todas as bênçãos e todas as situações mudadas para melhor. E toda situação difícil, Senhor, é transformada pelo poder da Tua poderosa mão. Nessa noite o Senhor me incumbiu de falar sobre isso. Eu me sinto tão pequena, Senhor, diante de um Deus tão grande, tão maravilhoso. As minhas palavras não poderão, Senhor, de forma alguma,
expressar nem 1%, Senhor, da tua plenitude, Senhor. Mas eu sei que a tua palavra é tão poderosa, que o Senhor é dono de todo o poder, que uma palavra só, uma mínima porção do céu, que vinha para as nossas vidas e que alcance cada lar cruzeirense nessa noite, cada lar que está nos ouvindo nessa noite, vai trazer transformação. Aleluia. Por isso, ó Deus, eu te peço, reconhecendo a minha debilidade, a minha limitação, que o Senhor venha com o teu Santo Espírito, ó Deus, me direcionar, me iluminar, me inspirar. Porque sem ti, são somente palavras humanas. Palavras que não podem fazer nada. Porque persuasão humana não tem poder. Mas o poder do Senhor é um poder definitivo que transforma vidas, que muda a realidade, Senhor, e que dura até a eternidade. E é esse poder que nós queremos. Em nome de Jesus. Amém. O texto que eu acabei de ler, ele começa nos dizendo e nos mostrando a respeito de um homem. A respeito de um homem que faz uma convocação a um povo a quem ele estava liderando. Um grupo de pessoas a quem ele estava liderando. Esse homem chama aquelas pessoas para apregoar um jejum. Ele chama para apregoar um jejum com o objetivo de se humilhar diante de Deus, de se humilhar perante Deus. E essa humilhação, ela tinha um propósito de pedir a ajuda de Deus para uma jornada feliz, para uma caminhada feliz, de pedir não só para ele, mas também para todos os que estavam com ele, e também para suas famílias, seus filhos, e também para tudo que era deles. Você está orando pela sua família? Você está colocando nesses dias difíceis a sua família nas mãos do Todo-Poderoso? Incrível que o Senhor é um Deus de detalhes. E a gente fala muito de coisas espirituais e as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, amados, são sobretudo bênçãos espirituais. Mas é incrível como o Senhor, Ele é um Deus de detalhes. Ele está cuidando de cada detalhe da minha vida e de cada detalhe da sua vida. E nessa noite, eu vejo aqui o servo de Deus chamando pessoas para orarem, para cuidar não somente da vida deles, das famílias deles, mas também dos seus bens, de tudo que era deles. O Senhor tem cuidado até do fio do seu cabelo. O Senhor, Ele cuida de cada detalhe da vida daqueles que o amam, que o temem e que guardam os seus mandamentos e que confiam nele sem vacilar. Aleluia. E é sobre essa palavra, é sobre esse tesouro, sobre essa dica maravilhosa do céu para as nossas vidas, que nós vamos falar durante toda essa noite. Quem era este homem? Este homem que era um homem que podia começar a fazer o trabalho e não parar, porque hoje as pessoas, mesmo em tempos difíceis, como tempos de pandemia, nós sabemos que antes de ser deflagrada a quarentena, o isolamento social, devido a essa pandemia, qual era o principal problema que as pessoas apontavam para a comunhão com Deus, para servir a Deus? As pessoas diziam que era o tempo. Ah, mas o tempo está demais. Está muito corrido. Está muito difícil. Eu acordo cedo, tenho que cuidar dos filhos, tenho que tomar banho, ajeitar o café da manhã, mandar o menino para a escola, arrumar para trabalhar. Quando eu chego, tenho que responder as mensagens do celular, tenho que responder os meus e-mails, tenho que responder as demandas de trabalho, tenho que conversar com a minha rede de amigos, tenho que mandar recados inúmeros pelo WhatsApp para as pessoas com quem eu tenho compromisso. Até os ministérios da igreja. Estava difícil de conciliar o tempo. O tempo. Estava muito difícil. Mas aqui nós vamos falar de um homem que não se preocupou com o tempo. Sabe por quê, amados irmãos? Porque a pessoa que é alicerçada no Senhor, ela tem perspectiva de eternidade, ela tem visão de eternidade, e eternidade é exatamente isso, é a ausência de tempo, é Deus presente, comandando cada detalhe. Quando Deus comanda, a gente nem sequer perde tempo. A gente faz tudo no seu devido tempo. Como diz lá no Salmo 1. O Salmo 1, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores,
e não se assenta na roda dos escarnecedores? Aí diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tempo para o Senhor é prioridade. E na sua lei medita de dia e de noite. Segue dizendo, ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Estamos falando com um homem aqui que tinha visão de eternidade, que sabia que a vida na terra é comandada pelo eterno, e que não é o tempo dos homens que define as coisas, mas o tempo de Deus, o soberano, que define tudo, e que por isso quanto seria importante colocar todas as demandas, todas as tarefas, inicialmente e prioritariamente nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Por isso a nossa mensagem de hoje, nas mãos do soberano Deus. O que é alguém soberano? Amados irmãos, soberano é alguém absoluto. Ou seja, tudo que ele decreta acontece. É inquestionável, é irrevogável. Soberano é alguém que é superior a toda e qualquer potestade e poder. Agindo ele, como eu disse no início, quem impedirá? Soberano é alguém que é independente, que age independente das circunstâncias. Ele não precisa de nada para movê-lo. Pelo contrário, o mar pode estar revolto, ele vai agir do mesmo jeito. Ele não precisa da calmaria para que as coisas vão bem. Ele age no meio do mar, ele age no meio da fornalha, ele age no meio da cova dos leões. Ele é um Deus que tudo pode, que tudo comanda e que tudo faz. E este homem, quem era este homem? Este homem era Esdras, um homem de Deus. Porque aqui nós não vamos falar do mérito do homem. E esse é o segredo. O homem, na verdade, não é nada. Nós somos como uma folha, como a palha que o vento carrega para lá e para cá. Mas o homem, nas mãos de Deus, é uma vida forte, é uma vida plena, revestida de poder, e que pode dar significado a muitas coisas na sua volta, a muitos que estão na sua volta, e que pode ajudar a muitos que nesse mundo estão hoje sedentos, com suas vidas sem significado. Quantos perderam entes queridos, quantos perderam sua esposa, e estão agora dizendo em que eu vou achar significado. Eu estou vendo pessoas que perderam seus esposos, suas esposas, seus filhos, e que hoje não estão sabendo como vão fazer para prosseguir. Como está sendo difícil. Algumas pessoas que faleceram eram chefes de família, pessoas que tinham uma habilidade única para fazer um trabalho, que se eles não trabalhassem, o dinheiro não vinha para dentro de casa para o sustento. E agora, o que fazer? Agora Esdras, preste atenção em quem era esse homem. Quem era este homem, Esdras? Que ele ia para uma determinada tarefa, ao invés de seguir, cuida logo, vamos aproveitar o tempo. Ele disse, epa, para todo mundo aqui. Vamos parar na beira desse rio Ahava, e daqui não sairemos. Todo mundo para, gente. Vamos decretar um jejum. Vamos olhar para o nosso Deus. Vamos orar. Vamos nos quebrantar. Vamos nos humilhar. Porque ele sabia que só o Senhor poderia lhe dar uma jornada feliz. Porque ele sabia que só o Senhor poderia conduzir a sua vida da melhor maneira. Porque ele era alguém que, por incrível que pareça, eu quero dizer a vocês que esse homem era um homem influente. Esse homem era um homem que era líder ali naquela posição em que ele estava. Tanto é que ele tinha sido comissionado pelo rei para executar uma tarefa. E quem era esse homem? Um sacerdote. Eles não colocavam qualquer um para ser sacerdote. A pessoa tinha que ser conhecido, e nos tempos antigos, apesar de a maioria das sociedades serem sociedades politeístas, mas Esdras, ele foi criado numa conjuntura monoteísta, numa conjuntura onde adorava um único Deus, o Deus de Israel, e ele foi ensinado desde a sua mais tenra infância nas escrituras sagradas, na lei de Moisés, que a gente chama assim porque quer, mas sabemos que no fundo vem do Senhor, escrita com o dedo de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Assim como a minha vida, a tua vida e essa terra estão no comando das mãos poderosas do Deus Todo-Poderoso. É Ele quem tudo manda. E aquele homem era muito inteligente, porque ele tinha não somente a função de sacerdote, mas tinha também a função de escriba.
E um homem escriba, naquele tempo em que Esdras vivia, há muitos séculos atrás, bem antes do nascimento de Cristo, significava alguém versado nas letras. Alguém que tinha habilidades literárias a ponto de elaborar documentos oficiais, interpretar documentos que tinham sido lançados em reinados anteriores. Pessoas que tinham credibilidade diante do rei para exercerem funções administrativas, para trazerem escritos de fundamental importância para o prosseguimento das atividades da sociedade. Um homem muito importante. Só que aquele homem chamado Esdras, ele era alguém que também tinha uma linhagem. Ele tinha uma linhagem porque a sua genealogia, que se encontra na palavra de Deus, ela nos dá fundamentos suficientes que nos levam a voltar atrás e saber que ele veio de Arão. Arão, a perfeita linhagem sacerdotal, a principal linhagem de sacerdotes de Israel. Humanamente falando, poderíamos dizer que esse homem tinha todos os pré-requisitos para estar com a bola toda, para se achar o dono da vez, para se achar o dono da situação, a pessoa que estaria segura para ir fazer uma tarefa, cumprir uma tarefa. E não tinha sido qualquer um que o tinha comissionado, tinha sido só o rei, a pessoa mais importante daquele lugar em que ele vivia. Mas para entendermos isso, nós temos que entender também um pouco dessa conjuntura. E para a gente entender essa conjuntura, vamos falar um pouco sobre esse tempo em que Esdras viveu. Na verdade, o livro de Esdras, ele começa com uma novidade, com um fato importante que não era comum em reinos que conquistavam povos que ficavam dominados por eles. Nós sabemos que o povo de Deus sempre foi alertado por Deus. Lá em Deuteronômios, capítulo 28, capítulo 30, Deus falava e exortava sobre a obediência. Que se o povo de Deus fosse obediente, servisse a Ele como mandava a sua palavra, eles seriam abençoados, eles não seriam levados cativos, seriam produtivos, comeriam do melhor dessa terra. Mas também, lá em 30, em Deuteronômios, o Senhor falava o quê? Mas se vocês me desobedecerem, vocês vão sofrer. Vocês vão ser levados cativos para outras terras. Vocês vão experimentar situações difíceis. Vocês vão ser assolados por pragas, por pestes, por dificuldades. Mas se vocês se voltarem para mim, vai ser diferente. Mas o povo sempre desobedecia. As pessoas têm muita dificuldade, eu não sei. Nós temos o nosso arqui-inimigo, que é Satanás. Mas no dia a dia nós temos muitos inimigos. A vontade de progredir profissionalmente exagerada. Porque não é mal você querer progredir. Mas a Bíblia fala de concupiscência, que é o desejo exagerado pelas coisas mundanas. A concupiscência dos olhos, as concupiscências da carne. Muitas vezes nós desejamos algo que é do outro. Queremos para nós uma posição que Deus deu para o outro. E o Senhor está falando conosco. Eu te chamei, eu te conheço pelo nome, eu tenho uma história de vida linda para cumprir em você. Eu quero ser o rei da tua linha do tempo, eu quero coordenar cada passo teu, eu quero ser alguém que direciona, mas eu quero que você esteja na minha mão, para que a minha mão escreva a tua história. Mas muitas pessoas ainda estão querendo construir a sua própria história. Quantas pessoas estão abandonando a Deus? Como diz a Bíblia, voltaram para trás, abandonaram o Santo de Israel. E aí, meus amados irmãos, aconteceu nesse contexto que precedia esse momento de Esdras, que eu vou já falar mais sobre isso com vocês, que os assírios, eles espalharam os hebreus de Israel. Eles conquistaram o reino do norte. Eles conquistaram, inclusive, porque destruíram Samaria, que era ali uma das cidades potentes. Depois, isso aconteceu em 721 a.C. E mais de 100 anos depois, mais ou menos 100 anos depois, o império da Assíria, ele caiu para a Babilônia. E vocês sabem que a Babilônia, ela causou vários males, levou o povo de Deus cativo e tiveram vários momentos. A gente sabe de pelo menos 3 momentos. E num desses momentos, ele é bem conhecido por muita gente que conhece a história de Daniel. Vocês se lembram? Era um cenário terrível. Vocês vão se lembrar ali que eles eram proibidos até de adorar a Deus, até de fazer uma prece a Deus. Tanto é que Daniel, porque foi para a janela orar e falar com Deus, ele foi preso numa cova de leões. Para vocês verem um nível de perseguição, de todos os tipos que vocês possam imaginar. Com certeza, xenofobia, sofriam preconceito por serem estrangeiros, por serem escravos,
serem cativos, por serem pessoas que não adoravam os vários deuses que aquela cultura ali estava habituada a adorar, pessoas que tinham uma religião diferente, e aí sofreram. O segundo grupo que nós vimos ali foi o grupo que aconteceu em 597 a.C., onde estava ali também o profeta Ezequiel. Se vocês forem ler ali na Palavra de Deus, no livro das Crônicas também, vocês vão ver. Ali em Ezequiel aconteceu o cativeiro do segundo grupo. E foi exatamente neste ano de 597 a.C. que Jerusalém foi destruída, que o templo foi destruído. E esses fatos que eu iniciei o texto lendo para vocês, vocês vão já entender qual era a tarefa de Esdras nisso daí. Aconteceu pouco antes de um regresso de Zorobabel, um homem de Deus, um líder que o Senhor levantou para voltar a Jerusalém com o objetivo de arrumarem a cidade e com o objetivo principal de reconstruírem o templo que havia sido destruído, como eu falei para vocês agora há pouco, que foi destruído. E Zorobabel voltou com cerca de 5.000 homens. E o livro de Esdras, que é um livro que tem o nome de Esdras, mas que não existe consenso se realmente foi Esdras que escreveu esse livro. Só sabemos que o nome recebe o nome desse homem de Deus, sacerdote e escriba. E ali Zorobabel teve muitos problemas, as coisas foram muito difíceis, e eles demoraram cerca de 20 anos para poder concluir a construção básica do templo. Eu digo a construção básica, sem os acabamentos, sem os ornamentos, sem a organização devida das suas lideranças, porque construir uma igreja é um processo delicado e lento. Daqui que você levante os recursos para construir tudo, e depois que o templo está quase pronto, você sabe que em construção o que mais gasta é o quê? Acabamento. E depois, quando você vai organizar, trabalhar com recursos humanos, com pessoas humanas, é também muito difícil. Porque um banco, você diz para ele, fica ali, banco, eu te coloco bem ali, ele não sai do lugar. Mas as pessoas humanas não é fácil. As pessoas humanas, você diz, fique aí, não fale nada. Quando você volta, já foi para lá e falou 10 coisas. E esse mundo, ele não é fácil de lidar. É por isso, amados irmãos, que se for para falar de dificuldade, eu não vou falar nem de alguém que saiu de um canto para falar no outro. Nós estamos vivendo um tempo difícil, que nem carece que eu venha detalhar aqui. Eu acredito que talvez eu não tenha a visão do tempo difícil que tantas pessoas estão passando hoje. Ainda tem pessoas que estão recebendo seus salários em dia, todo final do mês. Tem algumas pessoas que não sabem de onde vão tirar o seu sustento. Seus comércios estão fechados, suas atividades não são consideradas essenciais, estão paradas. E nós estamos com dificuldade. Isso está advindo de que contexto, de que situação? Uma situação que toda a terra foi tomada de surpresa por essa pandemia. Que nós estamos aí, todos estão querendo aprender como conviver com esse novo cenário. Conviver fisicamente, conviver profissionalmente, conviver nos relacionamentos humanos que mudaram completamente. Hoje, na verdade, praticamente o relacionamento é virtual entre a maioria dos amigos, porque não existe mais o contato. Mas também voltaram a um tipo de convivência que estava meio difícil, que foi o da família, não é? Que é benéfico, mais tempo os pais em casa com os filhos, se conhecendo melhor, mas é um cenário difícil. Ali também Zorobabel enfrentou dificuldades. Com 5.000 pessoas, voltou para construir, demorou 20 anos porque as coisas não foram fáceis. Aí Esdras, entra ele agora nesse cenário. Um homem que foi enviado pelo rei Atarxerxes, o rei da sua época. E esse rei chegou para ele, nesse período a Babilônia já tinha perdido o seu poder, e todo o controle estava sobre os medos e persas, e o rei disse, vá lá, Esdras, você vá lá e eu vou lhe dar uma tarefa. A missão de Esdras era, vá lá e vá ver como é que está Judá. Vá observar se as coisas estão caminhando segundo a lei de Deus. Mas segundo a lei de Deus, um rei pagão estava dizendo isso. Agora, sabe por que eu quero fazer essa ressalva aqui? Para dizer que não importa o contexto, não importa quem está governando o mundo, não importa quem está governando o país. E eu vejo pessoas, eu defendo o lado A,
eu defendo o lado B. Eu quero dizer a você nessa noite que quem governa essa terra é o Senhor Deus, o todo soberano, o todo poderoso, e a mais alta autoridade está nas mãos dele, assim como aquela pessoa que não está investida de autoridade, que está nos bancos das praças, que está caído nas valas. A vida dele está nas mãos do Todo-Poderoso, do soberano Deus. E qualquer um que olhar para ele e que pedir o seu socorro, ele prontamente atenderá, erguerá, porque ele tem prazer em ver vidas triunfando. A palavra de Deus diz que ele tem pensamentos de paz a nosso respeito, e não pensamentos de mal. E que ele ainda quer dar a cada um de nós o fim que nós desejamos. O Senhor, ele sempre quis o bom, o agradável e o perfeito para a vida das pessoas. Esdras, ele era um homem que foi chamado para ir lá avaliar a situação. E o rei que mandou. E pasmem vocês, não era o primeiro rei, porque a ordem para a reconstrução do templo já vinha do rei Ciro. Um decreto. Passou aquele rei, morreu, veio outro rei, aí veio o rei Dario Medo-Persa. Esse outro rei, sabe por que Deus fez com que ele dissesse, olha, tem um decreto de Ciro, eu vou valorizar esse decreto, ele é antigo, mas vai ser feita a construção do templo. Não é porque ficou um recado e o rei que tinha ido era tão, vamos dizer assim, era um rei tão poderoso que as suas palavras iam ficar, não era só por isso. Era porque Deus tinha usado o profeta Jeremias para dizer que o templo ia ser reconstruído. Porque Deus, ele cumpre a sua palavra, ele cumpre os seus decretos. Não importa o cenário político, não importa o cenário social, não importa o cenário de pandemias, de endemias, de catástrofes, de doenças, de seja lá o que for. Deus é o Senhor, ele cumpre os decretos. E depois um terceiro rei. Você sabe o que é um decreto durar 3 reinados e ir acontecendo? Não, vai. Chegou um e disse, olha, olhe lá. E inimigos se levantaram em épocas posteriores. Será que o rei Ciro mandou fazer isso mesmo? Vamos ler o decreto. Leram o decreto, está aqui. E o rei Dario disse, vão fazer. E aí quando chegou o rei Artaxerxes, ainda se preocupou com os detalhes. Porque Deus, ele manda. Ele é o todo-poderoso. Ele é o soberano. Como não nos entregar nas mãos desse Deus? A gente começa a entender como Esdras foi sábio. Como ele foi um homem que realmente sabia por quê. Ele conhecia o Deus de Israel. Ele conhecia a história de milagres. Ele talvez tinha ouvido da mesma forma como Isaías, que dizia que desde a antiguidade não temos ouvido falar de um outro Deus que trabalha como o nosso Deus, para os que nele esperam, para os que nele confiam. Então nós temos essa promessa nos dias atuais. Por isso não se desespere. Faça como Esdras. Pare juntamente com a sua casa. Levante um jejum. Se humilha na presença do Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque o Senhor enquanto Ele está perto. Não importa qual era a igreja que você frequentava. Eu só te chamo agora a dizer, Senhor, eis-me aqui diante da Tua presença. Eu reconheço que Tu és Deus. Se essa palavra tocar no seu coração nessa noite, eu quero te dizer que nós estamos falando do Senhor Deus, o Deus dos exércitos, o Todo-Poderoso, aquele que tem a forte mão, que pode mudar todas as coisas. E eu quero hoje dizer para você que Deus ordenou que o terceiro rei se preocupasse até em ornamentar, em enfeitar o templo, em colocar lideranças. E ele disse, a tarefa de Esdras era olhar a situação de Judá para ver se estava segundo a lei de Deus. Agora um rei pagão mandando isso. Vá lá para ver se está mesmo segundo a lei de Deus. Viu só? Segunda coisa, ele disse, vá lá para você garantir se as riquezas que eu mandei para serem aplicadas vão ser usadas de forma devida. Significava que esse homem era um homem confiável. É você, Esdras, se você for, os recursos vão ser aplicados devidamente. E a outra coisa era para promover a sabedoria piedosa na liderança. Ou seja, era um homem que ensinava a palavra, sabia ensinar muito bem, e ele ia orientar os líderes a serem líderes segundo o coração de Deus. Muita tarefa. Ah, mas que lindo. Sabe por quê? Aquele homem, ele parou na beira do rio Ava e foi fazer um jejum, porque ele não tinha a prepotência de achar, eu tenho a confiança do rei. Ele não tinha a prepotência de achar, eu sou um homem muito inteligente, versado nas escrituras. Mas ele disse, eu preciso falar com o nosso Deus. Porque na Bíblia, lá no livro de Esdras, desde o primeiro momento que começou a falar desse homem,
Toda vez que falava sobre ele, dizia assim: e tudo o que Esdras fez dava certo, porque a boa mão do nosso Deus estava com ele. Se a boa mão do nosso Deus estava com ele, também estava sobre ele. E o Senhor, ele nos pega com a sua poderosa mão. A Bíblia diz que ele nos toma com a sua mão direita e diz: não temas, porque eu te ajudo. Escute isso, você que está na sua casa nessa noite. Entregue a sua vida para o Senhor. Esdras se humilhou, orou. Sabe por quê? Ele tinha também uma vida e um testemunho. Ele já tinha dito para o rei que era um homem de Deus. E o rei vinha vendo isso durante toda a sua trajetória. E ele disse: eu vou parar aqui na beira do rio. Porque eu não quero que ninguém saiba que eu estou pedindo ao rei exércitos e cavaleiros para me defender no meio do caminho. Que era um caminho perigoso. Porque antigamente as pessoas tomavam o poder pela força. Uma caravana viajando poderia ser frustrada a qualquer momento. Poderia ser pega por outros reis e ser levada cativo e toda a sua missão ser frustrada. Ele sabia que tinha o favor do rei para pedir cavalheiros, para pedir o que quisesse. Ele disse: não, eu vou levar só o povo, os líderes que vão me ajudar na tarefa que eu vou fazer lá. Ele foi com 1000 e poucas pessoas, né? E ali ele disse mais uma coisa: eu sei, eu não vou para nenhum lugar se a poderosa mão do Senhor não for comigo. Eu não vou fazer nada se a poderosa mão do Senhor não estiver me guiando. E assim foi, naqueles dias difíceis, em que as coisas não estavam fáceis, o cenário era difícil. Ele sabia o quanto inimigos tinham afrontado os anteriores que tinham ido com tarefas de organizar as coisas de Deus ali em Israel, ali em Jerusalém. E ele foi para ali, confiando tão somente no Senhor. E ele disse: então apregoei ali um jejum para nos humilharmos, para pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo o que é nosso. A boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles. A palavra de Deus diz, o Senhor diz assim: a minha mão não está encolhida, para que não possa salvar. Esse mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da Bíblia, o Deus onipotente, soberano, criador dos céus e da terra, o Deus de Esdras, o Deus que enviou Jesus para morrer numa cruz por mim e por você, por todo aquele que nele crê, ele ainda continua com a sua mão estendida. E eu quero convidar você nessa noite, aí onde você está, se ajoelha na presença do Senhor. Porque Ele está com as mãos estendidas para você, para a sua família, para a sua casa. Mas talvez você não esteja vendo isso, não esteja sentindo isso, porque você está sendo tomado pelas preocupações. A palavra de Deus nos exorta a dizer: tende cuidado, para que vocês não fiquem sufocados pelas coisas dessa vida, mas se desembaraçem de todo o peso do pecado que tenazmente vos assedia. Porque às vezes a gente pensa que o pecado... E agora eu falo muito com os que se dizem cristãos mesmo. Você pensa que pecado é somente estar nos ambientes profanos, fazendo coisas desagradáveis. Mas o maior pecado, irmãos, é a incredulidade. Ele nos afasta totalmente do Senhor. E quando somos incrédulos, estamos vulneráveis a todos os outros pecados. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ao mesmo tempo em que diz que o justo viverá pela fé. E nessa noite... eu quero dizer para você que a gente sabe que o apóstolo Paulo dizia assim: o bem que eu quero fazer, às vezes eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, quando eu vejo, eu já estou fazendo. Deus falou muito profundamente comigo, irmãos, esses dias, quando eu estava buscando santidade na presença do Senhor. Nesses dias difíceis, nós temos que nos revestir da armadura de Deus, porque como diz o salmista, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, nós não estaríamos aguentando os dias que estamos vivendo. Eu perdi minha mãe em um mês, perdi a minha irmã no mesmo mês, perdi minha prima no mesmo mês. Quantas pessoas perderam 5 da sua família, de dentro da mesma casa? Quando eu estava em Rio Branco, eu estava fazendo um momento de louvor em frente ao Into, esperando o corpo da minha mãe que viria. E eu fui adorar o Senhor, porque Ele sabe todas as coisas. E eu sei que minha mãe hoje está no melhor lugar. A minha alegria é que eu vou encontrar com ela, e que eu a verei para sempre, num lugar onde não vai ter dor. A minha irmã também, minha prima também, todos os queridos que já partiram. Amados, porque a nossa esperança não está aqui.
não é daqui. Esdras tinha visão de eternidade. Esdras sabia disso, por isso tudo que ele ia fazer, ele buscava a Deus. Ele clamava a Deus. E quando eu estava pedindo forças ao Senhor para me revestir, eu digo, mas Senhor, é tão difícil. Eu quero dominar o meu tempo, porque você sabe que o tempo foi mudado por causa da pandemia. Mas parece que a preguiça veio junto, assim, dobrada. Porque todo mundo fazia um monte de coisa com aquele tempo doido e corrido pré-pandemia. Mas no tempo pandemia vigente, a preguiça, eu não sei se foi só lá em casa que andou essa preguiça, mas uma coisa eu digo para vocês, parece que a cama puxa, o sofá puxa, gente que não dormia de dia, agora vai dormir. Então, amados, é a luta. E aí, eu disse para o Senhor, mas Senhor, como é que eu faço? Porque eu estou lutando. E quando eu vejo, eu estou fazendo o que desagrada ao Senhor. Às vezes eu não estou administrando o tempo com disciplina e com a forma correta que o Senhor disse que eu era para ser como um soldado. Eu era para ser como um soldado disciplinado, que não me envolve com os negócios dessa vida, porque o meu objetivo tem que ser satisfazer aquele que me arregimentou. Mas muitas vezes eu me vejo ainda numa pandemia, correndo atrás dos meus objetivos, correndo atrás dos meus afazeres. E aí o Senhor falou comigo muito profundamente, irmãos, que é Ele quem opera em nós, tanto querer como realizar. Então o segredo não está só na sua decisão, porque tem muita gente que decide que vai deixar as drogas e não consegue. Tem muita gente que diz, eu decido parar o cigarro, para um mês, volta de novo. Mas uma coisa eu te digo, se você se prostrar e se humilhar na presença do Senhor, e foi isso que Deus falou no meu coração, filha, se prostra, se humilha, se prostra e se humilha, porque eu só preciso disso, porque eu é quem vou fazer na tua vida. Eu vou tirar o mal da tua vida, eu vou transformar a tua vida, eu vou te dar disciplina, eu vou tirar toda a procrastinação da tua vida, eu vou te dar vitória na administração do tempo, eu vou colocar a presença de Deus brilhando dentro da tua casa, transbordando, eu vou te dar a plenitude do Espírito Santo. E então, Esdras hoje nos deu a receita correta. Ele se humilhou na presença do Senhor, por isso que tudo que ele fazia era exitoso. Eu quero convidar você que está na sua casa nessa noite, para se quebrantar diante da presença do Senhor. Os irmãos que vão continuar após mim já podem ir tomando parte aqui no altar, no púlpito. E eu quero dizer a você que eu vou encerrar esse momento orando por você que está aí na sua casa. Feche os seus olhos. Se essa palavra falou com você de alguma forma, você se coloque na presença de Deus e pense. Não é seu mérito. Não são os decretos governamentais, presidenciais. Não são nada nesta vida que vão nos dar a vitória. Porque todos somos homens. Do maior ao menor, nossa estrutura é pó. Todos precisamos de Deus. Feche os seus olhos. E aí onde você está, tome uma decisão, não faça mais nada.